Deus, aleluias. Estamos aqui então na casa do Pai para dar o nosso melhor para Ele. Amém. Um culto de domingo, um culto de Santa Ceia, culto importante para nós, que reconhecemos nosso Jesus como nosso Salvador. Hoje nós então comemoramos a morte do nosso Senhor, amém? Isso Ele nos ensinou, e é assim que nós devemos fazer até que Ele venha, amém? Comemorarmos a morte e a ressurreição de Cristo. Através da morte e da ressurreição dele nós temos vida, aleluias. Então, hoje é um dia abençoado, que a igreja se confraternizou, recebeu o alimento já pela manhã. Cremos que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Vamos abrir então o culto com uma palavra que está em Marcos 16. Hoje eu folheava a Bíblia e falava com o Senhor e dizia: Senhor, com que palavra queres que eu abra esse culto nessa noite? E o Senhor me levou direitinho nessa palavra, que foram as últimas palavras de Cristo antes dele subir para a glória, aleluia, já ressurreto, claro. É quando ele diz, Marcos 16, 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluias. Essa é a vontade de Cristo para a nossa vida. Cristo nos deixou então este incumbimento. O Senhor nos salva, o Senhor se entregou para nós, por nós, nos salvou, mas Ele então nos diz: vai, agora o que eu te entrego, passa adiante. Aleluias. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós falávamos agora na nossa utilidade como cristão. Então o Senhor, Ele quer que tu seja útil na obra, amém? Ele quer que seja útil. E essa é a nossa utilidade, então. É frutificar e salvar almas, trazer, então, almas pecadoras para Cristo, amém? Porque todos somos pecadores, mas em Cristo somos lavados e redimidos. Aleluia. Vamos orar então para começar o culto? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Paizinho amado, te agradecemos porque estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós já podemos sentir, Senhor, o Teu agir no nosso meio. Sabemos, Senhor, que estamos aqui para Te cultuar, mas Tu estás, Senhor, em meio aos louvores. Tu já vais falar conosco, nós cremos, Senhor, que Tu já vais, no meio dos louvores, tratar com os nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. E nós te pedimos que Tu venhas, Senhor, com ousadia falar conosco nesta noite. Que Tu faças, Senhor, o que é da Tua vontade na vida e nas nossas mentes, Senhor, nesta noite. Paizinho amado, entregamos os nossos corações a Ti, as nossas mentes, para que Tu transforme, para que a gente realmente, Senhor, crie o Teu caráter, sejamos transformados através da Tua palavra, Senhor amado. Nós viemos renovar a nossa aliança nesta noite, declarar que Tu é Deus, que Tu és santo, que só Tu és o Senhor, Senhor, aleluias. Obrigado, Paizinho amado, por teres Te entregado na cruz, Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor, amém? Amém. É bom saber que fomos escolhidos nessa noite para adorar o Seu santo nome. É bom nós
sabemos que nós fomos escolhidos do Senhor. Em meio a tantas pessoas, o Senhor escolheu a ti para estar aqui nessa noite, para adorá-lo em espírito e em verdade. E é isso que diz assim, que nós vamos cantar agora. Diz: Senhor, eu te vejo na minha vida em todo o tempo. Porque tudo na nossa vida é permissão do Senhor Jesus. A luta é permissão do Senhor Jesus, então nela tem glória. O dia bom, às vezes a gente associa a glória do Senhor só o dia bom da nossa vida, só o dia feliz. Mas eu quero te dizer que é de glória em glória, é dia após dia, é situação após situação que o Senhor está contigo. Amém? Nós vamos cantar esse hino de Senhor, de glória em glória eu te vejo. E quanto mais eu te conheço, eu quero saber mais de ti. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, eu quero me parecer mais contigo. Aleluia. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o
que o Senhor está fazendo por nós. Nós queremos que o mundo prove aquilo que Deus tem feito por nós. Dos livramentos que Deus tem nos dado, do amor que Ele tem nos tratado. É verdade, Pai. Aleluia. Por isso que esse dia diz: eu quero ser mais como Tu. Aleluia. Eu quero me encher tanto do Teu Espírito Santo. Quero me encher tanto da Tua presença. Aleluia. Para que onde eu passar, Aleluia. a Tua glória esteja estampada no meu rosto. Assim como foi com Moisés, que teve que cobrir o rosto, porque o rosto dele brilhava tanto da glória do Senhor, que ninguém podia olhar para ele. Você possa estar cheio do Espírito Santo e vai contagiando por onde você passar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você quer estar cheio do Espírito Santo? Amém? Amém. Vamos desenterrar um hino bem antigo, que diz que o vaso de boca para baixo, ele não enche, só escorre para fora, por fora, na verdade. Mas não acontece nada, ele não tem utilidade nenhuma. Quando o vaso está caído, ele não tem utilidade nenhuma. Não dá para tu plantar uma flor num vaso que está de boca para baixo. Mas se ele está de boca para cima, tu pode encher ele de água, pode plantar uma flor, pode fazer muitas coisas. Ele tem muita utilidade, mas estou na posição correta. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos cantar assim. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nessa hora. Enquanto o coral vai se preparando para louvar o Senhor, nós vamos seguir louvando o Senhor com alegria. Nós vamos seguir louvando o Senhor porque Ele nos deu uma nova vida, porque Ele nos escolheu para estar aqui hoje, porque hoje nós estamos celebrando a sua morte, uma morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres para adorar. E quando te perguntarem, mas que alegria é essa que tu sente? Ainda hoje eu mexi com o Cássio. Eu não entendo essa alegria que tu tem essa hora da manhã. Mas sabe que alegria é essa? É a alegria de quem tem Jesus. É a alegria de quem deixa Jesus invadir nessa primeira hora da manhã. Algumas pessoas mais mal-humoradas, assim, é mais difícil. Mas a gente deixa o Espírito Santo nos envolver. A gente deixa o Espírito Santo tomar conta e essa alegria nos invade de tal forma que a gente não consegue conter. Esses dias eu ri da Nathalie falando que o Danilinho estava assistindo um vídeo e começou a rir sozinho. Sabe o que é isso? É quando a gente está se dedicando, a gente está entregando um pouquinho do que é nosso, daquilo que Deus nos deu, a gente está devolvendo para Ele. Então, o nosso tempo, a nossa atenção, é um pouquinho da nossa vida. A gente está devolvendo para Ele, para aquele que nos deu. Amém? Então, quando te perguntarem que alegria é essa, vai ficar louco? Diz, essa é a alegria de quem conhece Jesus. Quer conhecer Ele também? Amém?
Boa noite, amada igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Como diz assim, pela manhã, quando nós abrimos a janela do nosso quarto,
Não importa se tem sol, se tem chuva, a gente pode contemplar que o que tem ali foi Deus que criou. Foi permissão do Senhor Jesus na nossa vida. Foi o Senhor que desejou. Você foi desejado pelo Senhor Jesus. Senão você não estaria aqui hoje. Senão você não teria sido lá no ventre da tua mãe. É assim que diz o salmista, né? O Senhor me teceu dentro do ventre da minha mãe. Aleluia. E nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. Aleluia. Quão grande Ele é na nossa vida. Quero que você feche os seus olhos. Agradeça o Senhor nessa hora. Se hoje tu ainda não agradeceu a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, comece a agradecer agora. Comece a agradecer agora. Comece a pensar, Deus, se eu não tivesse agradecido, se eu tivesse agora nas minhas mãos só aquilo, Senhor, que eu agradeci, o que eu teria? Comece a agradecer ao Senhor pela casa que tu tem, pela tua saúde, pelos teus pais, pelo teu cônjuge. Aleluia, agradece ao Senhor. Pelos teus filhos. Porque nesses dias frios tu tem com o aconchego de um lar. Essa semana ainda, hoje, eu estava lendo. Essa semana eu vi muita gente colocando na internet pra gente orar pelos moradores de rua que estão passando frio, enfim. Mas nós temos que ser mais úteis do que uma oração. Uma oração move os céus, move muito. Mas nós precisamos ser mais úteis ainda. Quem sabe sair na rua. Graças a Deus em Santa Vitória a gente não tem morador de rua. Mas ir lá, dá um agasalho para quem precisa. Dá um cobertor para quem mora na rua. Sei lá. Ah, Deus abençoa a Amanda lá. Mas aí está no guarda-roupa cheio. Quem sabe que você não é o canal de bênção para alguém hoje? Aleluia. Santo teu nome, Jesus. Só o Senhor sabe por que disso. Por que falar isso agora? Não era isso que está programado. Mas o Senhor sabe. Muitas vezes a gente só ora, a gente não toma uma atitude. O Senhor quer uma atitude tua hoje. Ficar em casa no quentinho, orando embaixo das cobertas é fácil. O Senhor quer uma atitude tua hoje. Ah, eu quero muito algo na minha vida. Toma uma atitude. Ora ao Senhor, pede cobertura e direção. E toma uma atitude. Porque Ele é grande. Foi Ele que te fez, Ele te sonda, Ele te conhece. Aleluia. Feche os teus olhos, adora Ele. Adora Ele, diz Senhor, tu és tão grande. Eu muitas vezes, tão pequeno, tão falho, tão pecador. Eu esqueço da tua grandeza, Jesus. Aleluia. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus.
mais um louvor? Aleluia, nós te adoramos, Pai. E queremos adorar o teu santo nome. Sabe, a palavra fala que todo ser que respira, Louve ao Senhor. todo ser que respira, Louve ao Senhor. então dá uma puxada assim lá. Você respira? Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor. É isso que nós vamos cantar. Aleluia. E nós cantamos agora que todos verão o quão grande é o nosso Deus. Não sei quando, não sei que dia, mas todos verão. Aleluia. Glória a Deus. A gente costuma ouvir por aí, porque Deus já marcou a hora, já decretou a hora da tua vitória. Eu acredito, mas isso é com Ele. Eu não tenho como te dizer a hora que Deus vai agir, mas todos verão que Deus agiu na tua vida. Amém? Gustavo.
derramado. Você está com o coração aberto para receber o melhor de Deus nessa noite, amém? Vamos passar então a palavra para o irmão Luiz, que vai trazer uma palavra introdutória para a igreja nessa noite. Presbítero Luiz, desculpe. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. É motivo de alegria de estar na casa do Pai nesta noite. Amém. Aleluia, mais uma vez. Mais um domingo que podemos estar na presença de Deus. Gratos a Ele por nossa vida. Porque podemos acordar hoje e poder louvar o nome do Senhor. Amém? Por estar aqui. Aleluia. Porque cada dia que passa se aproxima mais do dia do Senhor. Aleluia. Mas pela sua infinita misericórdia, que se renova a cada dia, como diz a sua palavra, nós podemos estar aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Aqueles que foram escolhidos para estar nesta noite na casa do Pai, para nos alimentar, para renovar a nossa aliança com Deus nesta noite. Amém? Amém. Então, uma palavra que trago nesta noite está nas cartas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Hoje a minha esposa não está aqui porque está viajando, está chegando de viagem. Aleluia. Capítulo 4, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aleluia, palavra bem conhecida. Aleluia. Muitas vezes já foi pregada essa palavra, mas ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então é um versículo só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? É uma palavra bem simples. Aleluia, que Deus traz ao nosso coração nesta noite. E nós temos aqui para dar graças ao nosso Deus. Aleluia, por mais este dia que nós podemos estar aqui nesta noite. Aleluia, podemos rever a nossa vida daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos entregado, daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Aleluia, muitas coisas foram ditas aqui nesta noite. Os louvores falam direto no nosso coração. Aleluia, de como devemos adorar ao nosso Deus, de como devemos nos prostrar diante dele. Aleluia, porque um dia todo joelho, nós sabemos, a palavra é verdadeira, todo joelho se dobrará. Aleluia, diante de Deus, diante do Altíssimo, aquele que criou todas as coisas. Aleluia, que nos criou, que deu forma à nossa vida. Muitas vezes nós só sabemos reclamar, aleluia, o que estamos passando. Mas nós reclamamos porque muitas vezes não cremos que realmente Deus, Ele existe. Mas nós estamos aqui porque cremos, aleluia, que existe este Deus, aleluia, e que pode mudar a vida de cada um de nós. Mas só depende de nós
como a palavra nos diz no capítulo 6, não podemos estar inquietos, aleluia, mas temos que, aleluia, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Muitas vezes nós não levamos conhecido diante de Deus aquilo que queremos, aleluia, achamos que queremos aquilo que fizemos, mas muitas vezes nos damos mal, aleluia, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, quando nós nos arrependemos, aleluia, e reconhecemos que erramos, pedimos perdão, e Ele nos perdoa, Amém. aleluia, nos perdoa e nos faz, aleluia, cada dia que a nossa fé venha aumentar, aleluia, crescer diante desse Deus. Nós podemos ver, aleluia, que Deus tem abençoado muitas vidas, que Deus tem suprido as necessidades, que Deus tem, aleluia, levantado homens e mulheres para que a sua palavra seja pregada, aleluia, pregada, aleluia, verdadeiramente, não inventando coisas que não está na palavra, mas aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E que nós possamos, a cada dia, aleluia, levar conhecido aquilo que queremos na obra de Deus, aquilo que queremos para a nossa vida, aleluia, que é buscar este amor que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário, este amor, aleluia, que hoje nós possamos, aleluia, guardar este amor, guardar o único amor, aleluia, que pode vencer todas as barreiras, que pode vencer a dor, a enfermidade, que pode vencer, aleluia, a perda, porque todos nós um dia perdemos, mas não podemos perder a fé, aleluia, que vai nos salvar, que vai salvar a nossa alma, aleluia. E hoje, quando eu cheguei no serviço, tinha aleluia, algo coisa como se diz, na casinha das correspondências. Então tinha um folhetim de um evangélico ali, não sei se é igreja ou congregação, aí tinha ali, aí tinha um bilhetinho para mim, então dizia assim, o que você está fazendo com a sua alma? É o que dizia. Mas como eu creio em Deus, e sei que era para mim, talvez aquilo ali, certamente Deus me viu, mas eu sei que eu estou no caminho, aleluia, da salvação da minha alma. Só depende de mim e de querer conhecer mais a Deus, aleluia, de conhecer mais a sua palavra, de não me deixar enganar, aleluia, por certas coisas. E que você não venha se deixar enganar, mas que venha crer na única palavra, aleluia, que pode fazer de nós um vencedor. Amém. Um vencedor de um mundo tão cruel, que tem, aleluia, feito pessoas fazerem mal, pessoas se corromperem, aleluia, num mundo que está cada dia pior. Mas nós temos um Deus que pode mudar, um Deus que pode fazer a diferença na nossa vida e na vida daqueles que um dia quiserem, aleluia, acreditar e crer nesse Deus. Amém? Essa é a palavra introdutória nesta noite. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dos meus irmãos, que vocês possam, aleluia, ver a cada dia mais nesse Deus que pode mudar, aleluia, a nossa vida, e pode fazer algo de bom para nós. Amém? Então aplauda o Senhor, Ele merece. Glória a Deus. Como o Senhor tem falado de amor nesta noite, amém? Você está ligado no amor de Deus? Se derramou na cruz por nós. O Senhor que é o mesmo de nós, no meio de tanto esfriamento dos últimos tempos, amém? Amém. Vamos passar então a palavra da nossa pastora. Aleluia.
apto então orar por ela nesta noite? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor estás no nosso meio. Nós sabemos, Senhor, que tens mais para falar conosco. Paizinho, já te agradecemos de antemão, Senhor, que tu venhas te derramar mais e mais sobre o teu vaso, Senhor. Usa, Senhor, a tua serva. Alimenta a tua igreja, Senhor, com o teu alimento puro dos altos céus sobre nós, Paizinho amado. Nós já te agradecemos, Senhor, porque tu tens falado, Paizinho, mas que tu venhas falar mais. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós te amamos, Senhor, que por esta palavra tu tragas cura, tu tragas transformação, Senhor, para o seio da tua igreja. Nós já te agradecemos, Senhor. Obrigado. Amém. Boa noite, igreja. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Podem sentar, irmãos. E já vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Evangelho de João, capítulo 20. Glórias ao nome do Senhor. Livro de João, capítulo 20. Nós vamos falar hoje, irmãos, um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Hoje nós estamos reunidos para participar da Santa Ceia, Glórias ao nome do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho, vamos ler um texto sobre a ressurreição e vamos falar, irmãos, de alguns erros que Maria Madalena cometeu e que nós também cometemos, em relação a Jesus, em relação à ressurreição de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Os irmãos podem permanecer sentados? O texto é um pouquinho longo, mas é necessário que nós conheçamos a palavra do Senhor, amém? Diz assim, então, capítulo 20 do Evangelho de João. Glórias ao nome do Senhor, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém, irmãos? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos diante do maior milagre da história, um dos maiores milagres, que teve Lázaro também, que esteve sepultado durante 40 dias e ressuscitou. E tivemos 4 dias, 4 dias e ressuscitou, 40 dias ainda mais, 4 dias e ressuscitou,
Deus trouxe ele à ressurreição. E tivemos Jesus, né, que estivera 3 dias sepultado e também ressuscitou, porque assim a palavra do Senhor havia falado, que ele ressuscitaria 3 dias depois. Mas, irmãos, nós cometemos alguns enganos a respeito da ressurreição de Jesus, os mesmos enganos que Maria cometeu, Maria Madalena, que amava tanto seu Senhor. E nós vamos ver aqui então alguma coisa, que enganos são esses? Como é que uma mulher que acompanhou o sofrimento de Jesus, que acompanhou a peregrinação dele, podia cometer esses erros? E talvez a gente se encontre cometendo também esses mesmos erros que ela cometeu. E que não é difícil, porque nós como humanos fica difícil a gente acreditar que alguém depois de 4 dias morto ou 3 dias morto possa voltar à vida. Mas quem tem fé, quem crê, sabe que isso é possível. Isso acontece até os dias de hoje ainda, Ainda há pouco tempo eu ouvi o testemunho de um pastor na África, na Índia, que também esteve morto por 3 dias e ressuscitou. Então, irmãos, os milagres acontecem, mas a nossa fé é tão pequena, os nossos olhos olham às vezes de uma maneira tão carnal, que agora eu falando, talvez passe do pensamento de muitos aí. Eu duvido que isso aconteça, porque isso é normal para o ser humano. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, um dos erros que Maria Madalena cometeu, um dos enganos que ela cometeu, que quando ela foi até o sepulcro, o que ela esperava encontrar? Ela esperava encontrar uma porta fechada que inviabilizava o acesso até o interior do túmulo. Era isso que ela esperava. O que ela foi fazer no domingo de manhã no túmulo? Ela foi lá, para ver um túmulo que estava fechado e sabendo que o seu mestre estava lá dentro. Era isso que ela esperava. Mas ela não tinha ouvido falar que ele ia ressuscitar. Ela não tinha ouvido falar que ao 3º dia ele ressuscitaria e que depois de algum tempo ele subiria ao Pai. Não foi isso que foi ensinado para Maria Madalena, assim como para todos aqueles que seguiam a Jesus naquele tempo. Todos eles sabiam disso, mas todos que estiveram lá no túmulo esperavam encontrar um túmulo fechado e um cadáver lá dentro, um defunto lá dentro, um Jesus morto. Então esse foi um dos enganos de Maria Madalena, que quando ela acordou pela manhã e ela se dirigiu até o túmulo, ela achou que ia encontrar o túmulo lá fechadinho. Mas o que ela encontrou? Ela encontrou uma porta aberta, porque Jesus ressuscitou. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, diz que a porta estava aberta, irmãos, porque Jesus ressuscitou. E lá no capítulo 3, no versículo 11, diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por que nós cometemos enganos às vezes? Porque nós não prestamos atenção naquilo que é falado, naquele recado que o Senhor nos manda. Nós esquecemos, ou nós não cremos, ou a nossa fé é tão pequena que nós pensamos assim: não, esta linguagem é figurativa, Estão usando uma linguagem figurativa para dizer que ele ressuscitaria. Afinal de contas, sempre soube-se que na vida do Senhor, na segunda vida de Jesus, todos ressuscitariam. Mas quando Jesus falou da ressurreição dele, ele não falou da ressurreição dos mortos, ele falou da ressurreição dele. Glórias ao nome do Senhor. Mas eu acredito que Maria Madalena pensou: não, ele está usando parábolas, assim como ele usou para contar muitas histórias. E quando ela chegou no túmulo, ela queria encontrar um túmulo fechado. Ela queria encontrar um túmulo com um defunto lá dentro. E o que ela encontrou, irmãos, foi uma porta aberta. Jesus não estava mais lá. A única coisa que restou naquele túmulo foi aquela inscrição, que ali estava o rei dos judeus. Ali estava o rei dos judeus, irmãos, mas não está mais. Essa inscrição ainda continua lá até hoje, mas o túmulo está vazio. E olha só o que diz a palavra do Senhor: o lençol
lençol que estava enrolado estava de um lado e o lenço que cobria o seu rosto estava do outro lado, né? Sinalizando que Jesus não estava mais naquele lugar. Glórias ao nome do Senhor. O segundo engano que Maria cometeu quando chegou naquele lugar é que ela procurava, ela estava em busca de um Cristo que carregava, um Cristo que ela teria que carregar. Tanto que ela disse para Jesus, né? Me diz aonde ele está, que eu o levarei para onde for necessário. Não sei para onde ela queria levar ele, mas eu o levarei, talvez de volta para a sepultura, talvez de volta para aquele lugar onde ela acreditou que alguém havia tirado ele de lá. Então o que ela esperava encontrar, irmãos? Um Cristo que era possível carregar. E será que não é a mesma coisa conosco hoje em dia? Às vezes nós, em vez de querer que Jesus nos carregue, nós queremos carregar. Às vezes, em vez de querer que Jesus nos dê o suporte que nós precisamos para viver, nós queremos dar as ordens, nós queremos dar a direção, nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer com as nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Nós queremos um Cristo que nós podemos manipular, nós queremos um Cristo que nós podemos dizer o que nós gostaríamos que fosse feito. Eu hoje de manhã na consagração eu dizia para os irmãos, né, eu acho que foi hoje que eu falei, né, que nós estamos cansados, né, de ouvir coisas que massageiam o nosso ego. Nós chegamos na igreja, o que nós queremos ouvir? Ai, tomara que hoje a pastora venha com uma palavra que diga que eu vou ser muito feliz, que daqui a 2 anos eu vou arranjar um bom casamento, que daqui a 2 anos eu vou ter um bom carro. Isso, irmãos, eu falava com os irmãos aqui na quarta-feira, é cartomancia, não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus, é cartomancia, né? Que pegam aquelas bolas de cristal e querem adivinhar o futuro das pessoas. A palavra de Deus é outra coisa. Amém. A palavra de Deus, irmãos, eu posso garantir uma coisa para vocês: Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele está preparando um lugar para nós. Amém? E se nós aceitamos Jesus, e se nós fizermos a vontade dEle, nós temos um lugar garantido ao lado dEle. A nossa salvação está garantida. Isto é a palavra de Deus. Amém? E nós temos que nos preparar. O que a gente está fazendo aqui na igreja hoje? Hoje é dia de Santa Ceia. Não é? Hoje é um dia, como disse a Tayana que começou o culto, é um dia que nós estamos relembrando a morte de Jesus. Para que nós temos que relembrar a morte de Jesus? Para que, irmãos? Para não esquecermos jamais do sacrifício que Ele fez por nós e que nos deu o direito à salvação. Amém. E não foram poucas as dores que Ele sofreu. Mas nós tratamos isso, né, como uma coisa assim tão banal, tão distante às vezes. O filme, irmãos, aquela Paixão de Cristo, o último que saiu, que é o Mel Gibson, né? É o filme que mais se aproxima da verdade do sofrimento de Jesus. E tem muitos crentes como eu que na hora de ver as palavras que ele levou, faz assim, porque não tem coragem de ler. Mas aquilo ali não é nem perto, irmãos, né? Porque nos diz a palavra do Senhor, não é, que Ele nos ensina a história também, bíblica, que aqueles chicotes com que ele apanhava, né, tinham garras nas pontas e tiravam os pedaços da carne. Vocês já imaginaram, não é? A gente faz um ferimento pequenininho, né, no dedo, né, e a gente sente uma dor. A gente sente uma dor terrível e aí a gente fica, né, dias até que cure, né, sentindo aquela dor. Jesus, irmãos, não era um arranhãozinho, eram pedaços das costas dele que ficou naquele laço, que ficou naquele chicote daqueles soldados, não é? A lança que entrou do seu lado. Quantas coisas que Jesus sofreu e que nós estamos aqui hoje para relembrar, para não esquecermos, para sermos gratos, não é? Que Ele derramou o sangue dele e Ele sacrificou o corpo dele para que nós tivéssemos direito a uma salvação que nós não merecíamos. Aleluia. E aí nós ficamos esperando
né? Ficamos imaginando um Cristo morto, um Cristo que não tem atitude, um Cristo que não tem ação, um Cristo que não fala. Para que nós queremos um Cristo que não fala? O nosso Deus fala. Amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele está vivo, irmãos. Amém. Ele não está mais pendurado numa cruz. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas por que não tem uma imagem de Cristo? Não é? Por que não tem uma cruz na igreja com uma imagem de Cristo? Porque ele não está mais pendurado numa cruz. Aleluia. Ele foi tirado de lá. Amém. Ele foi sepultado como qualquer ser humano seria, e ele era humano. Mas ele, sendo Deus, ressuscitou. Então ele não está mais pendurado numa cruz. Aleluia. Nós não podemos fazer uma imagem dele, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos idolatrar imagens, deuses feitos pela mão de homens. Imagens são feitas pela mão de homens. Aleluia. Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e nós o adoramos em Espírito e em verdade. É por isso que nós não temos imagens. É por isso que nós não adoramos imagens. Até porque, né, esse Jesus bonito que as imagens oferecem, um loiro de olhos verdes, não é? Está longe da realidade de alguém que era judeu, de alguém que passou frio, de alguém que caminhou no deserto com a pele queimada. Não é? Vocês já viram alguém com a pele muito queimada? Do sol? Aleluia. Não é aquela pele linda e maravilhosa que aparece no Jesus que fazem por aí. Não é? Nem olhos verdes, porque judeu não tem olho verde. Judeu tem olho preto, bem escuro. E ele era judeu, irmãos. E nós acredita-se até que ele tinha uma pele bem escura, porque ele caminhava quilômetros pelo deserto. Aleluia. Nós passamos só o jareirinho aqui na Manhã, já ficamos pretos. Imagina ele, 3 anos caminhando pelo deserto. Que cor não deveria ser a pele dele, não é? Então, imaginar um Cristo e fizeram um Cristo que não é o nosso Cristo. Aleluia. E Maria Madalena estava tão iludida, não é? Queria chegar lá e encontrar, né, um Jesus morto, um Jesus que tinha que ser carregado, mas ele estava vivo. Glórias ao nome do Senhor. Ele não precisava ser carregado mais. Ele não precisava, uma única vez, Jesus foi carregado. Né? José de Maria Maté ajudou ele a chegar até o lugar de ser crucificado e carregou a cruz dele. Né? Depois foi carregado para ser sepultado, só isso. Nunca mais. Ele sempre carregou, ele nunca foi carregado. Amém? Então não adianta, irmãos, fazer sacrifício e carregar a cruz pesada, né? Porque isso não vai mudar em nada. Sabe o que muda a nossa história, irmãos? É um Jesus vivo nas nossas vidas. Amém? Aleluia. É um Jesus que fala, um Jesus que anda, um Jesus que te carrega, um Jesus que te abençoa. Mas como que Jesus fala? Ele está falando agora, né? Que ele não está morto, ele está vivo. Amém? E se ele está vivo, irmãos, nós podemos dobrar o nosso joelho e falar com ele. Amém. Nós podemos dobrar o nosso joelho e mostrar a nossa dor e olha, Senhor, está doendo. Está doendo a minha alma, está doendo o meu coração. Ele vai te ouvir. Amém. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele sente as mesmas coisas que nós sentimos. Amém. Tu está angustiado? O Espírito Santo está angustiado. Tu está feliz? O Espírito Santo está feliz. Amém. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Maria Madalena cometeu um terceiro engano, né? Uma gafe muito grande. Quando Jesus se aproximou dela, ela confundiu Jesus com um jardineiro. Jesus chegou para ela e disse: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste que eu o levarei. Irmãos, não é? Quantas pessoas estão confundindo o seu mestre, o seu Jesus, com qualquer outra coisa que não seja Jesus? Hein? Quantas pessoas estão caminhando, irmãos, e estão se desviando para a direção errada, estão caminhando em direção contrária. Aleluia. Porque não reconhecem o seu mestre, não conhecem, mas estão dentro das igrejas, mas estão andando em direção contrária. Não quer dizer que nós estamos dentro da igreja, que nós estamos no caminho certo, viu? Porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não temos experiência com Deus, se nós não conhecemos o nosso Jesus, nós dentro da igreja podemos andar em direção contrária.
ao que Jesus ama. Né? E é isso que aconteceu. Maria Madalena conviveu com ele durante 3 anos. E na hora que ele ressuscitou, ela não sabia quem era. Pensou que era o jardineiro. Né? Ela não reconheceu. Ela pensou que era o jardineiro. E nós, irmãos, recebemos bênção todos os dias. Provisão de Deus todos os dias. Cuidado de Deus todos os dias. Aleluia. E nós não sabemos, às vezes, quem é o nosso mestre. Mesmo recebendo todo carinho, todo cuidado. E aí nós atribuímos lá a Virgem não sei das quantas. Atribuímos ao Santo não sei das quantas. Aleluia. Não é assim? Verdade. Irmãos, eu dizia no estudo aqui quarta-feira, as pessoas que foram canonizadas como santos, elas não têm culpa nenhuma de ter sido canonizadas. As pessoas idolatraram. Não é? As pessoas, Paulo foi um santo, porque ele era um homem íntegro. Aleluia. Mas não para ser idolatrado. Né? Quantas pessoas que morreram eram pessoas íntegras na presença de Deus. Mas a Bíblia não diz que nós temos que idolatrar essas pessoas. Porque ser íntegro é a nossa obrigação. Ser santo é a nossa obrigação. Aleluia. Não é assim? Amém. Ter uma vida honesta é nossa obrigação. Então todos nós somos santos. Amém. A Bíblia diz: ser santos como eu fui. Amém. Jesus foi santo. E nós somos imitadores de Jesus, não somos? Amém. Então nós somos santos. Mas nós não podemos ser idolatrados. Aleluia. Nós não podemos, no dia que eu morrer, por favor, não precisa fazer orações para mim, porque a oração passou agora, enquanto eu estou viva. Porque quando depois, não precisa mais de oração, já estarei junto com o Pai. Amém. Mas tem pessoas que pedem, não é? Lá para a avó, para o vô que morreu, ilumina meus passos, me cuida, me ajuda, olha por mim aí de cima, aí não vai olhar, irmãos. Porque depois que está lá em cima, ele não lembra mais que você existe. Aleluia. A nossa memória lá em cima é apagada. Viu? A nossa memória lá em cima ela é apagada. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho vai olhar por nós lá em cima. Eles não podem. Viu? Eles não podem. Porque a memória, no momento que chegou lá, é apagada. E que bom que a nossa memória é apagada. Sabe por quê? Já pensou um pai lá de cima olhar o filho drogado, bêbado, batendo na mãe? Que paz que ele teria no céu? Nenhuma, não é? Então Deus, ele é tão perfeito que quando nós chegamos na presença dele, a nossa memória é apagada. Amém. Então não adianta acender velinha lá A minha mãe acendia muita vela pro meu pai. E eu ia lá junto com ela no cemitério, né? Eu olhava aquele monte de vela lá, aquele cheiro horroroso, né? Que não, para iluminar o caminho, quem caminha, irmãos? Quem tem que estar lá, quem não está. Não adianta acender vela para iluminar caminho que não vai, viu? Não vai iluminar caminho de ninguém. E nem eles podem olhar mais por nós. E Maria Madalena, ela estava cometendo esses erros, confundindo o seu Jesus, o seu mestre. Aleluia. Não é? A quem ela era assim tão encantada por ele, a quem ela lavou lá os pés, enxugou, né, os seus cabelos, seu mestre amado, e agora ela não conhecia mais. Quantos irmãos vêm na igreja, dobram os joelhos, derramam suas lágrimas, eu te amo, Jesus, e amanhã ou depois viram as costas de algum problema e nunca mais lembram. Não reconhecem mais o seu Jesus, não reconhecem mais o seu mestre. Aleluia. Não é? Não reconhecem mais. Eu vim na igreja, eu recebi uma bênção, eu fui abençoado, eu fui curado. Ah, mas era isso que eu precisava. Depois não reconheço mais, não sei mais quem é. E sem gratidão. E como o ser humano, ele é ingrato. Mas teve um quarto engano de Maria Madalena. Já que ela foi buscar um Jesus que estava morto, ela pensou na sua mente, que Jesus estaria deitado. Ela espiou lá para dentro e não viu Jesus deitado lá. Ela esperava encontrar um Jesus deitado,
Mas para sua surpresa, Jesus estava de pé. Aleluia. Amém? Amém. Para sua surpresa, Jesus estava de pé. Em João 20, 14, assim: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. E no momento que Jesus ressuscitou, irmãos, todos os deuses falsos, todos os prostrados, todos os caídos ficaram prostrados diante dele. Amém? Aleluia. Nenhum Deus falso, irmãos, pode ficar de pé, mas Deus fica. Amém. Vocês já pegaram uma imagem? Não é? A minha mãe tinha umas imagens, falando da minha mãe hoje, né? Ela está aí, eu posso falar dela. Ela tinha umas imagens lá, e a gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar, isso é quebrado. Nosso Jesus não quebra. Amém? Amém, Senhor. Aleluia. Tinha que lavar, porque se não lavasse, né? Mofava o santo dela lá, o protetor dela mofava. Agora ela não é mais, agora tem Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. Uma chuvarada que veio agora todo esse tempo, né? O Deus da minha mãe daquela época, se não lavasse, ele mofava, perdia a cor, né? Mas o nosso Deus não, irmãos. Aleluia. Ele se mantém de pé, Amém. vivo. Ele é hoje e eternamente. Amém? Então nós não vamos cometer os mesmos erros de Maria Madalena. Não espere, irmãos, um Jesus morto. Não espere um Jesus deitado. Não espere um Jesus que você tenha que carregar. Mas espere um Jesus que é poderoso, que salva, que cura, que liberta, que te dá saúde, que te sara, que sara a tua alma, que sara a tua carne e que peleja as tuas pelejas, as tuas lutas. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. É um Deus que vai na minha frente. Glórias ao nome do Senhor. E mesmo nas horas mais difíceis da minha vida, eu sinto que Ele está junto comigo. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Ele tem cuidado. Ele cuida de nós. Ele nos protege. Ele abençoa os nossos filhos. Aleluia. Não é? Eu ouvi um testemunho, eu já contei para vocês aqui, do pastor Silas Malafaia. Ele ia atravessando uma rua e veio um carro na direção dele, quase pegou ele. Aquilo tinha sido planejado. Pessoas queriam matar ele. Mas naquela hora, naquele exato momento, o pai dele estava de joelho em casa olhando para ele. Quando ele chegou em casa e contou o que tinha acontecido, o pai disse: que horas aconteceu isso? Tal hora. Neste momento eu estava orando por ti. Glória a Deus. E Deus estava lá cuidando. E Deus estava lá abençoando. Glórias ao nome do Senhor. O nosso Jesus é aquele Jesus que quando o médico chega para ti e diz: não tem mais jeito, ou chegou para ti e disse: Caiana, que as tuas pernas iam ficar viradas para dentro, que tu não ia caminhar mais. O nosso Jesus é aquele Jesus que diz assim, que a palavra final é a dele, não é do médico. Amém, Senhor. Aleluia. O nosso Jesus é aquele que um dia, irmãos, o médico chegou para mim e disse que eu teria uma semana de vida. E já se passaram 14 anos. Glória a Deus. É aquele que diz para você, não é que as portas estão fechadas, mas a palavra do Senhor diz, Jesus diz, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus. É esse Jesus que nós pregamos. Amém. É aquele que quando nós não temos mais esperança, Ele chega e diz, não é? Que Ele vai abrir a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a solução. Amém. E que basta a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda para que as coisas aconteçam. Então não precisa de uma grande fé. Uma pequena fé, irmãos, vai mover a montanha da tua vida. Amém. Glórias ao nome do Senhor. E qual é a montanha da tua vida? E qual é a montanha que tem te assustado, o que tem te tirado do sono, o que tem te deixado ansioso ou ansiosa? O que tem te feito muitas vezes perder a paz? Esta montanha, irmãos, esta montanha, com esta pequena fé que te trouxe aqui até esta noite, que te moveu até aqui esta noite, com esta pequena fé que pode mover essa montanha da tua vida. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Porque o nosso Jesus, além de ele ser poderoso, ele é compreensivo. Ele consegue entender que nós, como seres humanos, não conseguimos ter uma grande fé. E ele opera, mesmo que
temos uma pequena fé, Ele vai fazer milagre. Ele vai te dar a bênção. Ele vai abrir a porta que tu tens pedido. Glórias ao nome do Senhor. Ele vai manter a porta aberta que tu tens pedido para Ele manter. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, neste mundo pode faltar para todo mundo, mas para o povo de Deus, escolhido e separado por Deus, não falta. Amém, Senhor. Aleluia. Não falta fé, não falta saúde, não falta bênção, não vai faltar emprego, mas tem que crer. Amém? Deposita a tua ansiedade aos pés do Senhor. Acho que a Tayana abriu o culto. Não. Hoje alguém falou nesse texto, agora eu não consigo lembrar, né? Irmão Luiz, né? Para que estar ansioso? Para que estar ansioso, irmãos? Não é? Sexta-feira também foi falado aqui. Quem é que falou sexta-feira que não devemos estar ansiosos? A Mara. Foi, minha Mara? Que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E por que tu está ansioso? Aleluia. Tu não tens um Deus que já ressuscitou? Tu não tens um Deus que não está mais lá dentro da sepultura? Que está aqui, que está te vendo? E por que essa ansiedade? Por que o medo? Aleluia. A Bíblia nos ensina que nós devemos lançar aos pés de Jesus toda a nossa ansiedade, todo medo, toda preocupação. Você crê assim? Diga amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Jesus está vivo e Ele está aqui. Então hoje, lança a tua ansiedade aos pés dEle. Lança o teu medo aos pés dEle. E deixa que Ele vai resolver. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana. Mas Ele resolve. Amém? Ele resolve. Amém? Amém. E quando o Senhor fala desta maneira, irmãos, é porque Ele tem, né, um propósito. Alguém aqui nessa noite precisa lançar aos pés de Jesus toda a sua ansiedade. Amém. Amém? Todo o teu medo, toda a tua angústia, tudo que te tira o sono, tudo que te tira a paz. Aleluia. Uma vez eu disse na igreja que nós temos que colocar filtros nos nossos ouvidos. Porque quando Jesus diz que Ele vai resolver, do outro lado tem um demoninho dizendo: será que vai mesmo? Ou então, o diabo ele é tão sujo, ele é tão sem vergonha que ele envia pessoas dentro da nossa casa para dizer: tu está perdendo tempo naquela igreja, tu está perdendo tempo com esta Bíblia, tu está perdendo tempo em louvar a Deus, tu está perdendo teu tempo em consagrar tua vida a Deus. Aleluia. Isso é voz do demônio, isso é voz do diabo, isso é voz das trevas. Aleluia. Que o diabo lança, às vezes dentro da tua casa, usa uma pessoa da tua família, amizades, para te dizer que nada vai dar certo. Mas Jesus diz, irmãos, né, que a porta que Ele abre não se fecha. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. E que a tua pequena fé Ele vai usar para remover essa montanha de problemas. Amém, Pai. Que tem chegado até a tua vida. Amém. É uma montanha de problemas, mas que hoje vai deixar, porque você com a sua fé vai mover essa montanha. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos agora participar da Santa Ceia, mas antes disso, irmãos, vem cá, vamos trazer um louvor aqui. Eu quero que você fique de pé. E você que nesta noite sentiu que a palavra é para você, que existe uma montanha de problemas para serem resolvidos, que existe uma montanha de dificuldades que você não consegue vencer, mas a tua pequena fé nessa noite, a tua pequena fé vai mover essa montanha da tua vida. Glórias ao nome do Senhor, porque o teu Jesus Ele não está morto, o teu Jesus ressuscitou e Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Então você vai fazer a sua oração aí na sua cadeira, mesmo onde você está. E você vai depositar aos pés de Jesus essa ansiedade. Aleluia. Isso que o médico falou é mentira. Isso que te disseram que vão fechar a porta é mentira. Amém? Amém. Esta derrota que estão me profetizando é mentira. Aleluia. Se Jesus diz nessa noite que Ele tem bênção preparada para nós. Amém. Ele tem bênção preparada para nós. Então vamos, irmãos, tomar posse nessa noite, nessa bênção. Amém. Amém. Feche teus olhos. Glória a Deus. Aleluia.
minha alma. Aquieta minha alma. Para que eu possa confiar. Para que eu possa Para confiar. que eu possa estar na tua presença. Para que eu possa estar na tua presença. Mesmo quando tudo diz não. Tudo diz não. Eu sei que tu diz sim, Senhor. Eu sei que tu diz sim. Aquieta minha alma, Jesus. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, Espírito Santo. Aquieta minha alma, Espírito Santo. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta minha alma, Aleluia. Que a minha pequena fé que a minha pequena fé possa nessa noite
Amém? Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Tem horas que nós temos que dizer para o Senhor: aquieta, Senhor. Aquieta minha alma. Aleluias. Eu olho que começou o culto, eu tive que dizer para o Senhor: Senhor, aquieta minha alma. Eu tenho que ministrar a tua palavra. Então aquieta minha alma. Eu tive que ir lá no banheiro chorar um pouco, voltar e clamar ao Senhor: Senhor, aquieta minha alma. E o Senhor aquieta, irmãos. Aleluia, Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem cuidado da minha vida. Não duvide disso, viu? Não duvide disso. Às vezes parece que tudo está dando errado. Parece que tudo está ao avesso. Mas Deus está no controle. Amém? Deus continua no controle. Glórias ao nome do Senhor. Vamos participar da Santa Ceia. Eu vou convidar o irmão Jair, o presbítero Luiz para estarem me auxiliando, a evangelista Fátima e a irmã Vera para me auxiliarem na Santa Ceia. Os irmãos que não vão participar da Santa Ceia podem sentar em nome de Jesus. Todas
que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em memória do Senhor Jesus, podem participar. Glória a Deus. Os irmãos vão estar recolhendo o cálice. Enquanto isso, quem puder dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos, irmãos. E agradeça a Deus por mais um dia, por mais uma aliança renovada. Glória a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se vê no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Eu não tinha pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água na fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se vê no seu olhar. Pode alguém quer duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água na fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem, guardem a palavra do Senhor. Não esqueçam. Amém. Que Deus ressuscitou. Amém. Que Ele não está morto. Mas que Ele está vivo para atender todas as suas necessidades, ansiedades, medos, preocupações. Amém? Bom, estamos chegando no finalzinho. Eu quero que as mães levantem a mão. Todas as mulheres são mães? Isso, olha, ela está ali para parceira, que é a primeira que é mãe, né? Você que é mãe, no próximo sábado está um convitezinho lá no mural. Mas no próximo sábado, às 5h30, tem uma festinha para as mães aqui. Não é? Então nós gostaríamos que todas as mães estivessem aqui, tá? O que a gente está pedindo que as mães tragam? Um prato de salgadinho. Depois as outras coisas, bolo, chá, tudo vai ter aqui
a gente vai ter aqui para as irmãs, né? Tem bastante surpresa, bastante brincadeira, tem sorteio de presentes, brindes, viu? Tem muita coisa, né? Tem homenagem das crianças, tem homenagem do grupo de louvor. Então nós gostaríamos, né, que as mães estivessem aqui. Amém? Sábado, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, é cedo. Então, né, não vai ficar tarde depois para as irmãs retornarem, tá certo? Aí não vai ter escolinha nem culto, porque nós vamos estar aqui, né, as irmãs decorando a igreja para fazer surpresa para as mães, tá bem? Tá? Então nós gostaríamos que todas as mães estivessem aqui. E se você quer trazer a sua mãe, pode trazer a mãe, viu? Convida tua mãe, Edilane, tá certo? Convida tua mãe, então, para trazer. Convida tua avó, viu, Carol? Diz que eu mandei convidar ela, tá bem? Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar aqui, irmãos, numa linha de festa, né? Tem bastante comilança, porque a gente quando se reúne tem que comer, né? Mas também é uma festa espiritual, tá bem? Dia 21 é um sábado também. Lá na minha casa nós temos a Vigília das Mulheres, que já ficou marcada do mês passado. E nós combinamos que as irmãs não vão estar indo para casa. Então os maridos sejam compreensivos, tá bem? Porque as irmãs vão levar um colchãozinho e vão ficar lá em casa. Porque 7 horas da manhã nós temos a oração. Tá bem? Aí depois nós vamos tomar um cafezinho e vão retornar para os lares. Mas os irmãos, né, liberem as esposas, porque nós vamos estar orando por vocês. Senão eu oro por ti. Vice? Não adianta dizer assim. Ah, tá. Quinta-feira, os jovens têm ensaio em casa. Quinta-feira, 2h30, os jovens têm ensaio ali na casa da Vanderlei, tá? 2h30, quinta-feira, não vou esquecer, tá certo? Dia 14 e o dia 15 estarão aqui conosco o pastor Alvino, a pastora Eva, o pastor Paulinho e a nossa grande cantora Yara Moraes. Ela vai trazer CD, viu, irmãos? Guardem um dinheirinho aí para comprar o CD da Yarinha, que ela canta muito, né? É uma bênção, né? Quem ouve ela cantar se encanta. Então é uma bênção. Eu digo nossa cantora porque a Fátima, assim, colocou, né? A nossa cantora. Amém? E ela é uma bênção mesmo, tá certo? E nós já estamos arrecadando fundos, não é? Para pagarmos as despesas deles. Então lá, a irmã dele está com o lanche lá no fundo, né? E ela, a irmã Mara, lá tem o lanche já para arrecadar já fundos para pagar as despesas dos irmãos. Mara, lá na geladeira tem refrigerantes que sobrou do nosso almoço, hoje pode trazer aqueles refrigerantes também, tá certo? Já pode pegar lá, senão vai depois atrasar para os irmãos, tá bem? Glórias ao nome do Senhor. Então, estamos chegando no final, vamos convidar a Tayana para passar aqui. Vamos encerrar então. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Acho que o Danilinho estava levando a chave da igreja. Estava. Então está bem. Tá certo. Né? Então, irmãos, né, orem, tá bem? E no próximo mês, 18 e 19, eu não sei se é 17, 18, 18 e 19, eu tenho que confirmar depois. Estarão aqui conosco os irmãos lá de Dom Pedrito. Como é que é o nome dos irmãos? Pastor Eliseu e a esposa dele no Rosa. Tá? O pastor Eliseu e a irmã Rosa. Viu? A Tayana conheceu eles em Pelotas, a gente vem acompanhando o trabalho deles. E eu conversei com eles, gostei deles. E eles estarão conosco no mês de julho. Então vocês já orem, tá? Vão colocando oração para que, né, sejam 2 dias de campanha também abençoados, tá bem? Amém? Vamos ficar de pé então? Eu vou pedir para a Vanderlei, vem cá, Vanderlei. Tu pensou que tu ia ficar aí? Vem cá. Tu que vai orar. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Não saia, irmãos, né? Sem. Mas guarda, não vai gastar. Já fica que é para a despesa dos irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos, amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo momento que aqui tivemos, Senhor, pela palavra, Pai, onde nós lembramos, Senhor, o sacrifício que foi feito, Senhor, naquela cruz pelas nossas vidas, para que hoje, Senhor, tenhamos a oportunidade de estar aqui, Senhor. E a salvação, Senhor, é algo que tem que ser lembrado todos os dias das nossas vidas, Pai.
Te agradecemos pela oportunidade. Leva-nos em segurança para os nossos lares, abençoando a nossa casa, a nossa família, nos dando uma semana de vitória, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos estão despedidos ao Pai.